Glória a Deus, só da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. É bom mesmo. Abra sua Bíblia em João capítulo 15. Que isso? Versículo 4. Deus é bom. Quantos creem que Deus é bom? Diga amém. Glória, o Senhor já fez, já operou e a presença dele é notória nesse lugar. E eu creio que ainda há espaço no nosso coração para receber algo da parte do Senhor, amém? João capítulo 15, verso 4 e 5 que diz: permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Feche seus olhos. Pessoal da música, me ajuda, eu já sou devagar. Senhor, eu quero clamar por a Tua presença nesse lugar, Pai. Eu sei, Espírito Santo, que o Senhor já está presente, mas eu peço que o Senhor possa operar milagres e maravilhas no nosso meio. O Senhor já curou, o Senhor já libertou. Senhor, eu creio que como uma motosserra, como uma reta escavadeira, o terreno ele já foi limpo. Agora que a Tua palavra possa penetrar os corações, porque ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Senhor, que possa alcançar as vidas cativas e aqueles, ó Deus, que entraram aqui somente pensando em ouvir um bom louvor, Senhor, e cultuar só uma parte, que eles possam receber o extraordinário da parte de Deus, porque o poder do Espírito Santo, ele capacita, ele inspira, ele fortalece, ele transforma, ele pega pessoas comuns e transforma em alguém extraordinário com o Teu Espírito. Assim nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus, amém. Pode se assentar? Como nós lemos, João capítulo 15, verso 4, Jesus ele começa a explicar e começa a dizer aos discípulos que sem ele nada poderiam fazer. E verdadeiramente, creio que todos nós, crentes, não crentes, obreiros, ministros, pastores, pregadores, sabemos dessa grande verdade, que sem Cristo nada somos, nada podemos e nada fazemos. Por exemplo, nós podemos entender que para que possamos ter um sucesso na nossa vida, dependemos que Cristo possa conduzi-la, possa guiá-la e possa levar ela para o caminho que Ele predeterminou segundo a sua vontade. Porém, nós temos uma total influência para que esse caminho possa ser um caminho vivido dentro da plenitude da promessa de Deus. Em Gênesis capítulo 2, a Bíblia diz que Deus ele começa a formar o homem do pó da terra. E quando ele forma o homem do pó da terra, ele começa a mostrar para nós, dentro de uma verdade bíblica, que nós nada somos a não ser pó, poeira e algo desprezível. Uma natureza terrena e uma natureza que facilmente é deteriorada pelo tempo. Eu sei que assim como eu, você se pegar muito sol, você fica aí ardido, você fica muito tempo na chuva, você provavelmente vai pegar um resfriado. Nós não somos nada dentro de um universo tão complexo, dentro de um universo tão grandioso, onde a própria Bíblia diz que Deus ele chama cada estrela pelo seu nome, onde o globo terrestre está na palma das suas mãos. Porém, esse Deus que é tão poderoso, tão infinito, tão grandioso, tão extraordinário, ele de repente ele começa a formar dentro de si e a gerar dentro de si um desejo de dar vida ao homem. Porque o homem formado do pó da terra, ele é um ser inanimado. Ele é um ser que não tem espírito e não tem alma. Sendo assim, ele não tem sentimentos e nem condições de discernir aquilo que tem que ser discernido. Mas Deus, de repente, ele forma o Ruacha,
uma palavra hebraica que significa soprar vida, soprar o Espírito. Alguns historiadores e alguns teólogos dizem que Deus soprou somente a alma. Dizem que Deus somente soprou algo vivente dentro do homem. Mas eu acredito na parte de alguns outros teólogos, que Cristo ele não só sopra a alma vivente, mas ele gera uma parte de si dentro de um homem que não merece nada. Você pode dizer amém? Amém. Quando Deus ele sopra, o verbo soprar significa retirar algo de dentro e colocar para fora. Mas o texto de Gênesis ele deixa bem explicado que quando Deus ele tira de dentro dele, ele coloca dentro do homem. Ou seja, aquele ser que é criado do pó da terra, que tem uma natureza terrena, que tem uma natureza desprezível, que tem uma natureza inanimada, aquele ser que é criado de algo que é facilmente descartável, agora ele recebe algo eterno, valioso, agora ele recebe algo que é poderoso, ele carrega dentro de si a vida do próprio Deus. Aleluia, eu recebo. Então esse homem, essa pessoa, esse ser humano, ele se torna uma alma vivente. Repita comigo, alma vivente. Alma vivente. Rapaz, que Deus abençoe, água com gás. Glória a Deus. Quem foi que fez essa coisa, Matheus? Glória. Shalom? Rapaz. Shalom vai ser alguém que vai alcançar lugares que imaginamos. Deus separou essa parte da pregação sem me contar para mostrar alguém que era desprezível, inanimado, que servia ao diabo, que alguém olhava e falava, não vai dar nada, vai morrer, vai ficar morando na rua, tem que ser jogado fora. Aqui nós não aceitamos ele. Shalom foi expulso de uma casa, de uma igreja, porque ele começou a congregar com a gente. E ele pensou, eu vou morar na rua, mas a Demagé falou, não, você vai ter um lugar para morar, você vai ter uma casa, porque você também é filho. E Deus ele não faz acepção de pessoas, ele pega pessoas inimagináveis, pessoas desprezíveis, que foram criadas no pó da terra, que foram tiradas de um lugar que não mereciam, para receber algo da parte de Deus e viver o extraordinário da parte do Senhor, porque Deus decidiu soprar. O acha de Deus alcançou não só a minha vida, a sua vida, mas alcançou o Shalom, vai alcançar o traficante, vai alcançar a prostituta, vai alcançar o teu filho que está desviado, vai alcançar o teu marido que está na porta do bar, vai alcançar o depressivo, o ansioso, aquele que não acredita mais, porque o Espírito de Deus está se movendo nessa casa, nesse lugar, e quando ele se move, a cura, a libertação, a renovo, a toque, algo extraordinário acontece. Eu sinto a presença de Deus desde a hora que eu cheguei. Aleluia, glorificado e exaltado seja o teu nome. Quando o Espírito de Deus sopra, a regeneração, a destino, a renovo. Uma aliança é criada entre um homem criado no pó da terra, entre alguém que não tem capacidade por si só de receber algo tão santo, tão puro. Mas esse Deus que é tão santo, tão puro, tão grandioso, ele cria uma aliança com alguém que não merece essa aliança, mas por receber do teu Pai a dádiva, ele acaba carregando algo precioso dentro de si. Aleluia, glória a Deus. Mas o pecado entra na vida do homem, e há uma separação entre Deus e o homem através desse pecado. E o Deus que é santo, puro, ele se retira, ele se afasta, ele faz com que essa aliança seja uma aliança interrompida. Repita comigo: interrompida. 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 Uma aliança ela é interrompida, significa que ela pode ser religada. Uma aliança
restaurada. Uma aliança que ela foi interrompida pegando o gancho do regenere, ela pode ser regenerada. Uma aliança que é interrompida, ela pode ser recalculada. Por que recalculada, pastor Evangelei? Porque você pode estar trilhando uma rota, mas se Deus decidir religar a aliança hoje, essa rota é recalculada. Eu sei que assim como eu, você já usou o GPS, e o GPS está mandando você ir para cá, e você olha, não, aquele não é um lugar bom. O GPS recalcula a rota. O GPS de Deus já chegou antes de você, e esse GPS é Espírito Santo de Deus, Paracletos, amigo, consolador, companheiro, aquele que soprou, que parava sobre a face das águas, aquele que desceu em Pentecoste, é Espírito Santo. Ele guia, ele cuida, ele sara, ele recalcula, ele leva, ele traz, ele sopra. Ele está dirigindo esse culto, e se ele está dirigindo esse culto, você chegou no culto certo, porque hoje ele vai dirigir a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus negócios, o teu